Sempre fui a quieta da família. Se tivesse que escolher entre uma noite de festas e uma noite sozinha em casa, não havia dúvida, eu escolheria o silêncio. Bianca, minha irmã mais velha, nunca compreendeu isso. Ela era o tipo de pessoa que atraía todos os olhares. Carismática, brilhante, sempre rodeada por amigos, conversas e sorrisos. E lá estava eu, meio invisível ao lado dela, como a sombra que nunca se atrevia a brilhar. Mas não me importava. Pelo menos não na maior parte do tempo. O lugar que eu escolhi para me refugiar era o meu trabalho. Eu adorava a liberdade que o design me proporcionava, sem horários fixos, sem pressão externa. Eu me sentia completa quando estava sozinha com meus projetos, criando algo que fosse só meu. E então havia Gabriel. O relacionamento de longa data que tínhamos era confortável, seguro, como se as peças do meu quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Eu costumava pensar que nada poderia quebrar essa paz. Até o dia em que tudo mudou. Naquela tarde, eu estava sentada na cozinha, mexendo no meu celular, quando ouvi o som da água caindo do chuveiro. Gabriel havia se esquecido de colocar o seu celular na bolsa e o deixará em cima da mesa. Eu não sou do tipo que invade a privacidade dos outros, mas algo em mim, talvez uma curiosidade que eu mesma não conseguia entender, me fez olhar para aquele aparelho. E foi ali que vi algo que não deveria ver. Uma mensagem. Apenas uma, mas suficiente para me fazer parar de respirar por um instante. As palavras eram doces, íntimas demais para serem destinadas a mim. Mas o pior ainda estava por vir. A outra mensagem apareceu, e então outra, e então, um padrão. Gabriel estava trocando promessas e declarações de amor com Bianca. Senti o calor subir pela minha garganta. A raiva começou a tomar conta de mim, mas havia algo mais, uma sensação de derrota, como se minha própria confiança estivesse sendo arrancada de mim, pedaço por pedaço. Eu não sabia o que fazer com a informação. Não sabia se deveria confrontá-los, gritar, chorar, ou se deveria guardar tudo para mim, como sempre fiz com tantas coisas. Mas algo dentro de mim me dizia que havia chegado o momento de mudar. Eu não seria mais a sombra. Não seria mais a quieta. As horas seguintes foram um borrão. Eu não consegui pensar direito, não consegui me concentrar em nada. Mas uma coisa ficou clara em minha mente: eu precisava fazer algo. Algo que os fizesse sentir o peso daquilo que haviam feito. Eles não podiam continuar vivendo suas mentiras, enquanto eu me consumia em silêncio. A oportunidade apareceu logo depois, quando Bianca me convidou para seu aniversário. Um aniversário cercado de amigos, familiares, luzes brilhantes, tudo o que ela amava. E tudo o que eu mais odiava naquele momento. Eu não pensei duas vezes. No fundo, sabia que seria lá, na frente de todos, onde a verdade teria que vir à tona. Mas havia algo mais. Algo que ainda não sabia. Algo que se esconderia, esperando para ser revelado no momento mais inesperado. Algo que mudaria tudo, novamente. E foi isso que me levou até aquele telão, naquele dia. Os dias seguintes ao que eu descobri passaram como uma sequência turva de acontecimentos, onde tudo parecia flutuar, em uma estranha desaceleração, como se o mundo estivesse fora de foco. Eu mal consegui dormir, e quando finalmente consegui fechar os olhos, os sonhos eram tormentas. O rosto de Gabriel e Bianca se misturavam com imagens de outros momentos que eu havia vivido com eles, jantares, risadas, toques de carinho que agora pareciam uma piada cruel. Eles haviam sido cúmplices em um jogo que me parecia cada vez mais ridículo, e, ao mesmo tempo, uma tragédia que só eu parecia perceber. Fiquei me perguntando, como eles conseguiram fazer isso? Como ninguém percebeu? Como eu, que conhecia Bianca desde que éramos crianças, não tinha percebido nada? Não é como se fosse difícil ver quando algo está errado. Ou talvez seja, quando você se apega tanto à ideia de que tudo está certo. Eu nunca questionara o relacionamento de Gabriel e Bianca. Quando eles estavam juntos, algo em mim me dizia que tudo fazia sentido. Como se fosse um clichê perfeito que só se concretizava em filmes ou livros baratos. E eu estava feliz com isso. Não fazia questão de procurar defeitos, de olhar de perto para os detalhes que, agora, pareciam tão óbvios. Eu me concentrei na ideia de que faria a minha vingança de maneira perfeita. Como uma cirurgiã,
cada passo, cada movimento precisaria ser preciso. O aniversário de Bianca seria o palco perfeito, a maior exposição de todos os tempos. Ela adorava ser o centro das atenções, era seu momento, e o que eu faria era tomar esse momento para mostrar quem ela realmente era, quem ela e Gabriel realmente eram. Mas o que ninguém me disse é que a dor não vem apenas da revelação. A dor também está em segurar o peso daquilo que você sabe, sem poder compartilhar com ninguém. Eu ficava pensando o que aconteceria quando todos vissem o que eu vi, quando todos soubessem o que eu sabia. Me peguei imaginando a expressão em seus rostos, a incredulidade em seus olhos. Gabriel ficaria atônito, provavelmente tentaria se justificar, se perderia em palavras vazias. Bianca, Bianca. Ela se tornaria aquela mulher que tenta salvar sua imagem diante de uma sala cheia de olhares julgadores. Ela, que sempre foi o sol que todos giravam ao redor, se tornaria uma lua pálida, refletindo uma luz que não era sua. Fui até a loja de vestidos naquela semana, buscando algo que fosse elegante, mas que escondesse a tempestade dentro de mim. Eu queria que minha aparência fosse impecável, que ninguém pudesse adivinhar o caos que se passava em minha mente. Queria que eles todos olhassem para mim e vissem apenas a mulher que estava prestes a dar a mais perfeita das lições. O dia chegou rápido demais. O salão estava decorado com tudo que Bianca amava, flores, luzes cintilantes, a música suave ao fundo. Cada sorriso, cada risada, cada gesto parecia carregar um peso ainda maior para mim. Gabriel estava ao lado dela, tão confortável, tão um casal perfeito, e meu estômago se revirava a cada palavra trocada entre eles. Eu sabia que aquele era o momento. O momento em que tudo mudaria. Mas uma parte de mim se perguntava, de forma sussurrante, se realmente eu queria que tudo mudasse. Eu sabia o que estava prestes a fazer. Sabia que quando eu apertasse o botão para exibir aquelas mensagens, não haveria volta. Mas antes de agir, eu dei um passo para trás e observei a sala. Todos estavam tão alheios, tão inocentes em sua felicidade. Eles não sabiam o que estava por trás de toda aquela fachada. E de repente, eu me senti sozinha ali, como uma atriz em um palco onde ninguém estava ciente de que a peça estava prestes a virar um pesadelo. Mas era tarde demais para voltar atrás. Quando a festa atingiu seu clímax, eu me levantei, pedi silêncio, e todos os olhares se voltaram para mim. Minha voz saiu com uma calma controlada, mas havia algo escuro por trás dela, algo que eles não poderiam ver. Tenho algo especial para compartilhar com todos hoje. Um presente para Bianca e Gabriel. Eu apertei o botão do controle remoto, e as primeiras palavras apareceram no telão. E, naquele momento, algo mudou no ar. As reações começaram a se espalhar pela sala como uma onda, mas havia algo mais. Algo que eu não havia antecipado. Quando as mensagens continuaram a surgir, eu notei algo que não me lembro de ter visto antes. Era uma mensagem de Gabriel para Bianca, mas não era uma mensagem comum. Ela estava datada de meses atrás, mas o nome no remetente era diferente. O nome não era Bianca. Era outro nome. Meu coração disparou. Algo dentro de mim escorregou para o vazio. E enquanto a sala ainda estava atônita, em completo silêncio, eu comecei a me perguntar se eu havia sido enganada de uma maneira ainda mais profunda do que imaginava. A sala estava em um silêncio absoluto, mas não era o tipo de silêncio que traz alívio. Era denso, quase pesado, como se todos os olhos presentes estivessem tentando processar aquilo que acabaram de ver. As mensagens de Gabriel para Bianca estavam se desenrolando na tela como um filme que eu não queria assistir, mas não podia desviar o olhar. Eu não conseguia mais discernir onde a raiva terminava e onde o medo começava. Mas foi quando aquela mensagem apareceu, aquela assinatura de outro nome, que o peso daquilo tudo realmente caiu sobre mim. Não era um erro. Não era uma confusão. Eu estava certa, e a certeza me cortou de uma maneira que eu não esperava. Uma outra mulher estava no meio disso tudo, e não era apenas Bianca. Gabriel estava envolvido com outra pessoa, alguém que eu nunca imaginei, alguém que não estava ali, mas estava no centro de tudo, nas sombras, manipulando tudo do jeito que quisesse. O rosto de Bianca, que estava pálido e atônito, era a única coisa que eu conseguia ver, mas agora tudo estava embaçado. O que realmente importava era aquilo, a traição em um nível que eu não podia sequer imaginar. Eu tentei respirar, mas o ar parecia me faltar. O controle que eu acreditava ter tinha se evaporado.
O que eu estava fazendo? Expondo a mentira deles, sim, mas a verdade que estava sendo revelada era muito mais complexa do que eu podia digerir. Eu estava ali, no meio da sala, com os olhos de todos voltados para mim, sem saber como lidar com o novo jogo que estava sendo jogado. Não era só sobre Gabriel e Bianca, não era só sobre o que eles fizeram. Agora, eu tinha que lidar com a sombra dessa outra pessoa, a verdade de que minha vida havia sido uma mentira muito maior do que eu pensava. Os murmúrios começaram a tomar conta da sala, os olhares passaram de Bianca e Gabriel para mim, e então eu senti algo muito estranho, uma sensação de estar perdendo o controle. Não era mais sobre a vingança que eu havia planejado. Não era mais sobre a humilhação deles. Era sobre a minha própria verdade, a maneira como eu havia sido manipulada por tanto tempo, como eu nunca percebia as coisas que agora estavam tão óbvias. E, ao perceber isso, algo em mim começou a se fragmentar. Eu podia ouvir as palavras que Bianca tentava balbuciar, tentando se justificar, mas elas eram como uma brisa fraca em uma tempestade. Gabriel estava ao lado dela, olhando para mim com aquela expressão que eu já conhecia bem. Ele estava tentando se defender, mas a verdade já estava lá, estampada na tela para todos verem. Não havia mais volta. Mas quando olhei para ele, a raiva não surgiu. Não mais. Era como se eu tivesse sido engolida por algo maior que tudo aquilo. A raiva foi substituída por uma sensação de vazio, de algo que se quebrara dentro de mim e que eu não podia mais juntar. Eu precisava sair dali. Eu precisava me afastar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que queria permanecer. Queria ficar ali, ouvir as desculpas, ouvir as palavras que viriam, e talvez até encontrar alguma resposta. Talvez a solução não fosse sair, mas enfrentar aquilo tudo de uma vez. Mas não, não era isso que eu queria. O que eu queria era seguir em frente. Eu tinha o controle agora. Eu podia dar o passo para frente. E foi isso que fiz. Não disse mais nada. Não olhei mais para eles. Apenas virei as costas e deixei a festa. Ouvi os murmúrios se intensificando atrás de mim, mas nada disso importava. Eu caminhei até o meu carro, as mãos trêmulas no volante, e comecei a dirigir sem destino, sem saber o que fazer com aquela avalanche de informações, com aquela dor que parecia se arrastar lentamente, como uma maré pesada. As horas seguintes foram um turbilhão. Eu não consegui pensar direito. Só sabia que precisava de tempo. Precisava de um lugar para processar tudo aquilo. Mas, à medida que os minutos passavam, uma nova sensação começou a surgir, a necessidade de encontrar essa mulher. A mulher por trás da mensagem. Ela estava ali, no meio da história, e eu não sabia quem era. Como ela se encaixava nessa teia de mentiras? Quem era ela? Como eu nunca soubera. Ela, a estranha que se escondeu tão bem, que conseguiu se infiltrar nas nossas vidas sem ser percebida. Eu precisava saber. Eu não podia mais voltar atrás. O que quer que fosse que eu estivesse buscando, agora eu precisava ir até o fim. O tempo se arrastava, e com cada minuto que passava, mais perguntas surgiam em minha mente. Eu não sabia como lidar com a inquietação que me consumia. Aquele nome na mensagem era uma dor aguda, algo que eu não conseguia tirar da cabeça. Era uma obsessão. Quando fechei os olhos, o nome estava lá, esperando, pairando no fundo da minha mente como uma sombra, sempre à espreita, me empurrando para uma direção que eu não queria seguir, mas sabia que precisava. A necessidade de respostas era maior do que qualquer outra coisa. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia seguir em frente sem saber quem estava por trás daquelas palavras. Eu passei os dias seguintes em um estado de quase torpor. Fui ao trabalho, fiz o que precisava fazer, mas estava sempre com a cabeça em outro lugar. Não consegui mais me concentrar em nada. Eu me peguei pesquisando, tentando encontrar alguma pista que me levasse até ela, aquela mulher misteriosa que estava no meio daquilo tudo, como se fosse a chave para a última peça do quebra-cabeça. E, quanto mais procurava, mais desesperada eu ficava. Nada fazia sentido. Não encontrava nada que me desse uma explicação. Era como se ela não existisse, como se tudo fosse um sonho bizarro que minha mente estava criando para me torturar. Foi então que o telefone tocou. Eu estava sozinha em casa, no meu escritório, quando vi o número desconhecido na tela. Meu coração deu um salto no peito.
Uma parte de mim quis ignorar, mas outra, a mais curiosa, a que me impelia a procurar por respostas, atendeu. Alô, minha voz soou mais baixa do que eu gostaria. A resposta veio de uma voz que eu reconhecia. Era a Bianca. Mas ela parecia diferente, como se a vergonha estivesse pesando sobre cada palavra. Ana, ela começou, mas parecia hesitar. Eu sei que você tem muitas perguntas. E eu preciso que você me escute. Eu senti uma onda de frustração e raiva tomar conta de mim, mas eu precisava ouvir. Não podia desistir. Ela estava se preparando para dizer algo, e eu precisava entender até onde a mentira havia se estendido. Eu sei o que você viu. E, eu queria te contar antes, mas, ela pausou, e eu podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha. Aquela mensagem, não é o que parece. Aquela frase fez meu corpo se tensionar, a dor no peito se tornando mais forte. Não era o que parecia? Não parecia exatamente o que era? Bianca, você não tem o direito de me ligar agora. Não tem o direito de dizer nada depois de tudo o que aconteceu. Eu senti a raiva ferver dentro de mim, mas continuei ouvindo, tentando me controlar, esperando por algo que fizesse sentido. Mas Bianca não se deixou abalar. Ela continuou. Ana, você precisa entender. Eu não fui a única envolvida nisso. A outra pessoa era alguém muito mais perto de você do que você imagina. Aquela frase paralisou meu coração. Eu tentei digerir suas palavras, mas elas não se encaixavam. O que ela queria dizer com aquilo? Não entendo. O que você está tentando dizer? Eu não posso dizer mais por telefone, Bianca murmurou, sua voz quase inaudível. Mas você precisa saber a verdade. Eu marquei um encontro com você. Às 5 da tarde, no antigo café da esquina. Por favor, Ana, venha. Precisamos conversar. O telefone desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu fiquei ali, imóvel, o silêncio pesado envolvendo cada parte de mim. O que ela queria dizer? O que mais havia por trás daquela história? Eu sabia que algo estava fora de lugar, mas o que seria? Minha mente correu com 1000 pensamentos. Eu não sabia se deveria ir, se queria ouvir o que ela tinha a dizer. A raiva ainda queimava dentro de mim, mas havia algo que me puxava para aquele encontro. Algo que me dizia que, se eu fosse, finalmente teria todas as respostas. Às 5 da tarde, como prometido, eu estava sentada no canto mais afastado do café, observando a porta. As horas se arrastavam, mas eu não conseguia tirar a ideia da cabeça de que aquela conversa poderia mudar tudo. Bianca entrou, seus olhos evitando os meus, como se o peso do que tinha a dizer fosse maior do que qualquer palavra. Ela se sentou à minha frente, e o ar entre nós parecia quase insuportável. Eu poderia sentir o desconforto dela, mas também havia algo mais. Algo que não conseguia definir. Ana, ela começou, a pessoa com quem Gabriel estava, não era uma estranha. Era alguém que você conhece muito bem. Você só não percebeu. Eu a olhei com intensidade. E foi quando as palavras dela finalmente se formaram na minha mente. Eu não queria ouvir. Eu não queria acreditar. Mas a verdade já estava sendo ditada, e eu não podia mais fugir dela. Era você, ela disse. Era você o tempo todo. Eu não sabia como reagir. As palavras de Bianca ecoaram na minha mente como um tambor surdo. Aquelas palavras. Asterisco asterisco você. Era você o tempo todo, asterisco asterisco. Eu respirei fundo, tentando processar o que acabará de ouvir. Ela estava mentindo. Não podia ser verdade. Eu não conseguiria sequer olhar para mim mesma se fosse verdade. Mas, à medida que as palavras dela se afundavam, eu percebia que a mentira estava sendo costurada diante dos meus olhos, e o desconforto que se espalhava pelo meu corpo não era apenas a surpresa de uma revelação, mas o toque frio da asterisco asterisco realidade asterisco asterisco. Gabriel estava com Bianca, e Bianca estava com Gabriel. E, de alguma maneira, minha própria presença parecia ter sido uma tela para esconder algo ainda mais profundo, mais terrível. Eu sabia que Bianca e eu tínhamos sido sempre muito próximas, mais do que irmãs, de uma forma inconfundível.
Mas nunca imaginei que nossa conexão pudesse ter sido uma linha tensa que unia algo tão obscuro. Por que você nunca me contou? Eu disse, com uma voz rouca, e as palavras saíram mais como uma demanda do que uma pergunta. O que mais ela poderia me dizer? Já não havia mais nada a ser dito, não era? Ela parecia completamente desconectada de mim. Como se estivesse assistindo à destruição do que tínhamos sido, sem remorso. Ana, Bianca respirou pesadamente, e por um momento achei que ela estivesse prestes a chorar. Mas, ao invés disso, ela me olhou com algo que nem sabia descrever. Algo entre dor e exaustão. Não foi só o Gabriel. Eu não sabia como sair disso. Você era o meu tudo, e eu sabia que se te dissesse a verdade, perderia você. Eu não conseguia entender. A relação que compartilhávamos nunca foi assim. Não era assim que a gente se tratava, não era assim que a gente se entendia. Eu sempre imaginei como alguém que compartilhava meu mundo, mas não em um cenário tão escuro quanto aquele. E como você esperava que eu reagisse, Bianca? A raiva se instalou de novo, uma raiva misturada com uma dor devastadora. Você arruinou minha vida, arruinou tudo. E acha que, em algum lugar, você pode justificar isso? Está tentando se desculpar? Não tem como se desculpar por isso. Eu não esperava um pedido de desculpas. Não de alguém que havia me deixado no labirinto de mentiras. Não de alguém que deveria ter sido meu refúgio, meu porto seguro. A verdade, no entanto, era implacável. Ela estava diante de mim, de olhos marejados, e eu estava diante de mim mesma, tentando encontrar uma maneira de continuar, de recompor tudo o que havia se quebrado. Levantei-me, afastando-me da mesa, quase com pressa. Cada passo parecia um abismo, cada passo uma caminhada mais longe da mulher que eu era até então, aquela que acreditava que o amor e a lealdade eram absolutos. Como se a minha existência tivesse sido uma construção de confiança, e agora eu estivesse sozinha, desmoronando em cada pedaço de mim mesma. Saí para a rua e não sabia para onde estava indo. Não sabia o que procurava. Meu corpo estava pesado, como se a gravidade tivesse se intensificado, mas havia algo em mim que não permitia que eu desistisse de tudo. Não importava o quanto o peso do mundo estivesse sobre meus ombros, eu precisava, recomeçar *. E eu sabia que esse recomeço não dependia de mais nenhuma explicação. Não de Gabriel, não de Bianca. Não das palavras que eu não conseguiria mais ouvir. O recomeço dependia apenas de mim. Foi quando um nome surgiu na minha mente, uma lembrança, e me fez parar no meio da rua. Meu olhar fixou-se na placa de um lugar distante, uma pequena livraria que eu costumava visitar nos meus dias mais tranquilos, antes que tudo se transformasse em caos. Eu precisei de um lugar que fosse apenas meu, onde não houvesse ecos de mentira e dor. Um lugar onde eu pudesse ser apenas quem eu fosse, sem o peso de quem já fui. Eu entrei, sem saber o que esperar, mas sentindo que estava dando um passo em direção a algo maior do que eu mesma. A livraria estava vazia, exceto por um homem que estava organizando alguns livros na estante. Quando ele me viu, olhou-me com um sorriso discreto, quase sabendo o que eu procurava sem que eu dissesse uma palavra. Com a respiração mais calma, eu comecei a caminhar entre as prateleiras, tocando os livros, procurando um pedaço de mim, uma peça daquilo que eu já fui, sem que me fosse permitido mais voltar atrás. E, enquanto os títulos passavam por mim, um livro, escondido na prateleira de baixo, chamou minha atenção. Era um livro que eu havia lido quando era mais jovem, antes de tudo acontecer. O título parecia inocente, mas ao segurá-lo em minhas mãos, a capa desgastada me fez perceber algo que eu não conseguia entender na época. Na parte de trás, uma dedicatória estava escrita em caneta, com uma caligrafia que eu reconhecia bem demais, ** para Ana, minha irmã, meu tudo. **. Eu não sabia como explicar o que estava acontecendo dentro de mim. Mas naquele momento, percebi que não era apenas a dor ou a raiva que me consumiam. Era o começo de algo diferente, de uma reconstrução. Eu estava aprendendo, finalmente, que o que mais importava não era o que fizemos com os outros, mas o que fazemos conosco, como continuamos, mesmo quando tudo à nossa volta se desfaz. E então, quando o livro se abriu, o plot twist de tudo aconteceu. As palavras impressas naquela dedicatória não eram de Bianca. Eram de Gabriel. Ele sabia o que aconteceria. Ele sempre soubera.
E, no final, ele estava no centro daquilo tudo, manipulando, observando, controlando. Eu fui apenas mais uma peça nesse jogo.